Bom, boa noite, boa tarde aí pra todo mundo. É, Eu queria começar da gente recapitular, na verdade, o capítulo um. E aí, eu não sei, eu não lembro quem é que me perguntou na semana passada se era sempre metade a pesquisa binária. E aí eu reli novamente tal o capítulo tal e eu percebi que eu cometi um erro, que eu disse que não era sempre pela metade, é sempre pela metade a busca binária. Então, se a gente tiver 1.000 elementos, ele vai eliminar, ele vai verificar o elemento do meio, conforme o número que a gente falar. Se ele for maior que 500, ele vai eliminar aqueles 500. E aí ele faz de novo a pesquisa, eliminando mais metade. Então é sempre metade. E pelo que eu pesquisei, ela pode variar quando o N, né, na pesquisa binária, ele for ímpar. Mas a lógica vai seguir mais ou menos ali a mesma. Então, e também o número de comparação, ele não é fixo, mas ele cresce de forma logarítmica. Então aí torna essa pesquisa binária muito eficiente, muito mais rápido do que a pesquisa simples. Não sei se todo mundo tinha pego essa parte. Deu pra entender? Sim, Sim. Show, show. Então vamos Sim, começar eu tinha aí. entendido isso também na anotação. Carol, tá bem baixinho o seu microfone. Me ouve melhor? Ah, sim, muito melhor. Eu disse que eu entendi, sim. Ah, show. Bom, o próximo capítulo, né, o segundo, é de ordenação por seleção. Então, nesse capítulo a gente vai conhecer os arrays e as listas encadeadas, que são dois tipos de estrutura básica. A gente já comentou sobre os arrays no primeiro capítulo e vai continuar utilizando eles. Eles são fundamentais, mas algumas vezes é melhor usar a lista encadeada em vez do array. Então ele vai nesses prós e contras de ambas as estruturas e conforme o nosso projeto, né, conforme o nosso algoritmo, a gente decide qual é a melhor para ser usada. A gente vai aprender a fazer o primeiro algoritmo de ordenação. E muitos algoritmos só funcionam se os dados estiverem ordenados. Aí dá para lembrar pela pesquisa binária, né? Quando ele elimina sempre metade, é mais fácil quando tá ordenado. Aí o capítulo vai apresentar a ordenação por seleção. A maioria das linguagens de programação contém nativamente os algoritmos de seleção. Então, raramente a gente vai ter que escrever a nossa própria versão a partir do zero. Mas a ordenação por seleção ela é um trampolim para o Quicksort, que ele vai abordar no próximo capítulo. E aí ele já explica que o Quicksort é um algoritmo importante e ele será compreendido mais facilmente e se a gente já conhecer algum tipo de algoritmo de ordenação. Então, o que a gente precisa saber, né? Para entender o desempenho desse capítulo, a gente precisa conhecer a notação Big O e os logaritmos que a gente conheceu na semana passada. E é isso, a notação Big O ela é utilizada no livro todo. Então, vamos lá. Como que funciona a memória? Imagine que você vai a um show e precisa guardar suas coisas na chapelaria. Algumas gavetas elas estão disponíveis. Cada gaveta pode guardar um elemento, mas você deseja guardar duas coisas. Então, pede duas gavetas. Você guardou as suas duas coisas aqui: guarda-chuva e o coelho.
Aí estamos prontos para o show, né? Mais ou menos assim que a memória do seu computador funciona. O computador se parece com um grande conjunto de gavetas e cada gaveta tem seu endereço. Então ele tem um endereço, aí tem um fake endereço aqui, que é o slot da memória. Então cada vez que a gente armazenar um item na memória, a gente pede para o computador um pouco de espaço e ele dá um endereço no qual você pode armazenar o item. Se nós quisermos armazenar múltiplos itens, existem duas maneiras para fazer isso. Ou a gente utiliza os arrays ou as listas. Não existe apenas uma maneira correta para armazenar os itens em cada um dos casos. Então é importante saber as diferenças. Então vamos falar um pouquinho sobre arrays e listas encadeadas. Todo mundo sabe mais ou menos o que é array e listas encadeadas? Assim, uma noção, né, pelo menos. Acredito que sim, né? Sim. Sim, boa. Sim. Mas vamos lá. Então, algumas vezes a gente precisa armazenar uma lista de elementos na memória. Suponhamos que estamos ali escrevendo um aplicativo para gerenciar os nossos afazeres. É necessário armazenar os afazeres como uma lista na memória. Você deve usar um array ou uma lista encadeada? Vamos armazenar os afazeres primeiro em um array, pois assim a compreensão fica mais fácil. Usar um array significa que todas as suas tarefas estão armazenadas contiguamente, ou seja, uma ao lado da outra na memória. Aí tem as listas de afazeres, que vai uma do lado da outra. Agora, suponhamos que a gente queira adicionar mais uma tarefa. No entanto, a próxima gaveta já está ocupada por outra coisa. Então, a gente não consegue adicionar aqui do lado. É como se estivéssemos indo ao cinema com os nossos amigos e encontrássemos um lugar para sentar. Mas o outro amigo se juntasse a nós e não houvesse lugar para ele. Nós todos precisaríamos se mover e encontrar um lugar onde todos coubessem. Nesse caso, nós precisamos solicitar ao computador uma área de memória em que coubesse todas as nossas tarefas. Então você as moveria para lá. Se o outro amigo aparecesse, vocês ficariam sem lugar novamente e todos precisaríamos nos mover novamente. E é um trabalhão. Então, da mesma forma, adicionar novos itens a um array será muito lento. Uma maneira mais fácil de resolver isso é reservando lugares. Mesmo que você tenha 3 itens na lista de tarefas. Você pode solicitar ao computador 10 espaços só por via das dúvidas. Então você pode adicionar 10 itens à sua lista sem precisar mover nada. E isso é uma boa maneira de contornar o problema. Mas você precisa ficar atento nas desvantagens. Então, você pode não precisar dos espaços extras que reservou, então a memória será desperdiçada. Você não está utilizando a memória, mas ninguém mais pode usá-la também. E você pode precisar adicionar mais de 10 itens à sua lista de tarefas, então você terá que mover novamente o item para outro lugar com mais espaço. Embora seja uma boa forma de contornar o problema, não é uma solução perfeita. E as listas encadeadas resolvem este problema de adição de itens. Então, basicamente, o array a gente adiciona lado a lado e provavelmente a lista encadeada dá para adicionar em qualquer lugar. Com as listas encadeadas, seus itens podem estar em qualquer lugar da memória. Cada item armazena o endereço do próximo item da lista. Um monte de endereços aleatórios de memória estão ligados.
Então aqui a gente tem o café da manhã, mas a gente pode ir adicionando em qualquer lugar que estiver livre. E eles começam a se interligar. É como um caça-tesouro. Você vai ao primeiro endereço e ele diz: o próximo item pode ser encontrado no endereço 123. Então vai ao endereço 123 e ele diz: o próximo item pode ser encontrado no endereço 847. E assim por diante. Adicionar um item a uma lista encadeada é fácil. Você o coloca em qualquer lugar da memória e armazena o endereço do item anterior. Com as listas encadeadas, você nunca precisa mover os seus itens. Também evita outro problema. Digamos que você vá a um cinema famoso com seus amigos. Vocês 6 estão tentando procurar um lugar para sentar, mas o cinema está cheio. Não há 6 lugares juntos. Bem, algumas vezes isso acontece com um arrays. Imagine que está tentando encontrar 10.000 lotes para um array. Sua memória tem 10.000 lotes, mas eles não estão juntos. Você não consegue arrumar um lugar para o seu array. Usar uma lista encadeada seria como dizer: vamos nos dividir e assistir ao filme. Se existir espaço na memória, você terá espaço para sua lista encadeada. Então, se as listas encadeadas são muito melhores para as inserções, para que servem os arrays? Alguém quer chutar? Quer chutar? Para leitura na lista encadeada, você não consegue do jeito direto. Você tem que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, até você achar. Não tem maneira. Pode pegar direto a posição 7, por exemplo. Que ele já vai saber onde está. Boa. Vamos ver então o que os arrays têm a dizer. Os websites que apresentam listas top 10 usam uma tática trapaceira para conseguir mais visualizações. Em vez de mostrarem a lista em uma única página, eles colocam um item em cada página e fazem você clicar em próximo para ler o item seguinte. Por exemplo, os 10 melhores vilões da TV não estarão listados em uma única página. Em vez disso, você começará pelo 10, Newman, e seguirá clicando em próximo até chegar no primeiro, que é o Gustavo Fring. Essa técnica ela fornece aos sites 10 páginas inteiras para incluir anúncios, mas fica chato ficar clicando em próximo 9 vezes até chegar ao 1. Seria muito melhor se a lista estivesse em uma única página e você pudesse clicar no nome de cada vilão para saber mais. Então, listas encadeadas têm um problema similar. Suponha que você queira ler o último item de uma lista encadeada. Você não pode fazer isso porque não sabe o endereço dele. Em vez disso, você precisa ir ao item 1 para pegar o endereço do item 2, então é necessário ir ao item 2 para encontrar o 3 e assim por diante, até conseguir o último da lista. As listas encadeadas são ótimas se você quiser ler todos os itens, um de cada vez. Aí você pode ler um item, seguir por endereço do próximo item e fazer isso até o final da lista. Mas se você quiser pular de um item para o outro, não dá certo nas listas encadeadas. Mas com os arrays é diferente. A gente sabe o endereço de cada item. Então, suponha que o array tenha 5 itens e que você saiba que o primeiro está no endereço 00, né? Porque a gente sempre começa a ler do 0. Qual é o endereço do item 5? O array de 5 elementos. Então, ele começa no 0. E o quinto elemento vai ser o 4. Então, a matemática lhe dá a resposta. Está no endereço 4. Arrays são ótimos se você deseja ler elementos aleatórios, pois pode encontrar qualquer elemento instantaneamente em um array. Na lista encadeada, os elementos não estão próximos uns dos outros, então você não pode calcular instantaneamente a posição de um elemento na memória. Precisa ir ao primeiro elemento para encontrar o segundo e assim em diante.
até chegar no elemento que deseja. Então, basicamente, foi o que a... Ai, o negócio não me aparece aqui. O nome. A Rebeca estava comentando. Terminologia. Os elementos em um array são numerados. Essa numeração começa do 0 e não do 1. Então, nesse array, por exemplo, o número 20, ele está na posição 1 e não na posição 20, né, no caso. O número 10 na posição 0. E isso geralmente confunde novos programadores. Quem já ficou confuso com isso? Eu já. Bastante, inclusive. Até aprender. E isso começar no 0 simplifica todos os tipos de array na programação. Logo, os programadores não podem fugir disso. Quase todas as linguagens de programação começarão os arrays numerando o primeiro elemento como 0. E aí, logo, a gente acostuma. A posição de um elemento é chamada de índice. Portanto, em vez de dizer o número 20 está na posição 1, o correto é o número 20 está no índice 1. Usarei índice para falar de posição nesse livro. Então, a gente já fica isso na memória. Aqui está o tempo de execução para operações comuns de arrays e listas. Então, vamos lá. Na leitura, né? O, que é da notação Big O, de 1. Na listas, O de N. Então, o O de N é o tempo de execução linear e o O de 1 é o tempo de execução constante. Aí, na inserção, nos arrays é O de N e nas listas O de 1. Aí a pergunta que fica: por que é necessário tempo de execução O de N para inserir um elemento em um array? Suponhamos que a gente queira inserir um elemento no começo de um array. Como que a gente faria isso? Quanto tempo vai levar? Eu vou deixar para vocês pensarem sobre, e aí eu vou pular para o exercício, para a gente tentar entender também o que foi falado aqui. Então vamos para o exercício. Suponhamos que a gente esteja criando um aplicativo para acompanhar as nossas finanças. Então, 1 é a compra, o 2 do cinema, o 3 é a mensalidade do São Paulo. Todos os dias a gente anota tudo que gastou e onde gastou. No final do mês, vamos ter que revisar os gastos e resumir o quanto gastou. Logo, vamos ter um monte de inserções e poucas leituras. Vamos ter que usar um array ou uma lista para implementar esse aplicativo? O que será que é melhor? Uma lista? Eu acho também que é uma lista. Justamente para aquela explicação da leitura que ele deu ali em cima. Então, vamos ver. Inserindo algo no meio da lista. Imagina que você queira que a sua lista de tarefas se pareça mais com um calendário. Antes você adicionava os itens ao final da lista. Agora a gente quer adicionar os itens, adicionar as tarefas na ordem que elas devem ser realizadas. Lista desordenada, né? Café da manhã, jogar bocha, beber chá, comprar chá. E o que seria melhor se você quisesse inserir elementos no meio de uma lista? Arrays ou listas encadeadas? Usando listas encadeadas, basta mudar o endereço para o qual o elemento anterior está apontando. Então, basta mudar, né? Então, a gente faria assim, que ele trocou aqui o beber... Não, ele não troca na imagem, né? Não, ele não troca. Mas seria café da manhã, aí jogar bocha, chá. E aí ele coloca mais informações. Mas nos arrays,
devemos mover todos os itens que estão abaixo do endereço de inserção. Então, precisamos adicionar a tarefa do comprar chá aqui no meio. E aí, a gente precisa colocar essa tarefa para baixo. Se não houver espaço, pode ser necessário mover tudo para um novo local. Aí, por isso que as listas encadeadas são melhores caso a gente queira inserir um elemento no meio de uma lista. Deleções. E se a gente quiser eliminar um elemento? Novamente, é mais fácil fazer isso usando listas encadeadas, pois é necessário mudar apenas o endereço para o qual o elemento anterior está apontando. Com arrays, tudo precisa ser movido quando o elemento é eliminado. Ao contrário do que ocorre com as inserções, a eliminação de elementos sempre funcionará. A inserção poderá falhar quando não houver espaço suficiente na memória. Então, aqui na tabelinha tem o tempo de execução para as operações mais comuns em arrays e listas encadeadas. Então, de novo, né? Leitura, O de 1, na lista é O de N, na inserção é o contrário, e na eliminação também, é igual na inserção. Então, vale a pena mencionar que inserções e eliminações terão tempo de execução O1. Somente se você puder acessar instantaneamente o elemento a ser deletado. É uma prática comum acompanhar o primeiro e o último item de uma lista encadeada, para que o tempo de execução para deletá-los seja O de 1. E aí, o que será mais usado? Arrays ou listas? Hoje em dia, tipo, nos trabalhos. Não sei se todo mundo trabalha na área, mas se todo mundo que trabalha na área, e mesmo em projetos pessoais, o que vocês estão mais acostumados a usar? Arrays ou listas? Praticamente só lista. Eu nem penso muito nessa situação assim, eu só vou usando lista. No meu trabalho, a gente usa mais lista também. O meu depende do projeto. Depende, mas utiliza mais lista também. Sim, na maioria é mais lista. Então, obviamente que isso depende de cada caso, né? Entretanto, os arrays são mais comuns porque permitem acesso aleatório. E existem dois tipos de acesso: o aleatório e o sequencial. O sequencial significa ler os elementos um por um, começando pelo primeiro. As listas encadeadas, elas só podem lidar com o sequencial. Se a gente quiser ler o 10º elemento de uma lista encadeada, primeiro a gente vai ter que ler os 9 que antecederam o 10 para chegar nesse 10º elemento. O aleatório, ele permite que a gente pule direto para o 10º elemento. Muitos casos requerem um acesso aleatório, o que faz os arrays serem mais utilizados. Arrays e listas são usados para implementar outras estruturas de dados. Isso será explicado, né, mais para frente. Então vamos de exercícios. Deixa eu aqui, ó. Queria só que Suponha que você esteja criando um aplicativo para anotar os pedidos dos clientes em um restaurante. Seu aplicativo precisa de uma lista de pedidos. Os garçons adicionam os pedidos a essa lista e os chefes retiram os pedidos da lista. Funciona como uma fila. Os garçons colocam os pedidos no final da fila e os chefes retiram os pedidos do começo dela para cozinhá-los. Então o garçom vai adicionando aqui, né, no final da fila, e o chefe vai retirando sempre o primeiro ali que ele consegue pegar. Você usaria um array ou uma lista encadeada para implementar essa lista? Dica:
Listas encadeadas são boas para inserções e eliminações. E arrays são bons para acesso aleatório. O que fazer nesse caso? Eu usaria lista. Eu também. Mais fácil pegar o primeiro e o último. E como o chefe, aqui, né, nesse caso, né, o chefe sempre vai pegando o primeiro, mas a gente tá contabilizando um chefe, né? Poderia ser mais. Porque aí se fosse mais, ele ia pegar o próximo também. Pra mim faz sentido uma lista. Vamos ver. Vamos de outro. Vamos analisar o experimento. Imagine que o Facebook guarda uma lista de usuários. Quando alguém tenta acessar o Facebook, uma busca é feita pelo nome de usuário. Se o nome da pessoa está na lista, ela pode continuar o acesso. As pessoas acessam o Facebook com muita frequência. Então existem muitas buscas nessa lista. Presuma que o Facebook usa a pesquisa binária para procurar um nome na lista. A pesquisa binária ela requer acesso aleatório. Você precisa ser capaz de acessar o meio da lista de nomes instantaneamente. Sabendo disso, a gente implementaria uma lista como um array ou uma lista encadeada. Aí eu acho que é um array, né? Que é aleatório. Por array, por essa questão do aleatório. Oi? Eu também iria de array, por causa desse ponto do aleatório. Acho que faz mais sentido. Show. Então vamos 2.4. As pessoas se inscrevem no Facebook com muita frequência. Também, né? Suponha que você decida usar um array para armazenar a lista de usuários. Quais as vantagens de um array em relação às inserções? Em particular, imagine que você está usando a pesquisa binária para buscar os logins. O que acontece quando você adiciona novos usuários em um array? Alguém quer responder? Ele vai ter que. O computador vai ter que achar um espaço de memória que contemple todos os elementos. Então, se tem, sei lá, 100 mil logins, 100 mil usuários e ele adicionar mais três, ele vai ter que achar um espaço na memória que tenha 100.003 slots livres para ele armazenar tudo. Para ele não... E também mudar o Isso, endereço, né? Dessa busca. Sim. Boa. 2.5. Na verdade, o Facebook não usa nem arrays, nem listas para armazenar informações. Vamos considerar uma estrutura de dados híbrida, um array de listas encadeadas. Você tem um array com 26 slots. Cada slot aponta para uma lista encadeada. Por exemplo, o primeiro slot do array aponta para uma lista encadeada que contém os usuários que começam com a letra A. O segundo aponta para a lista encadeada que contém os usuários que começam com a letra B. E assim por diante. Suponha que o adit B se inscreve no Facebook e você queira adicioná-lo à lista. Você vai ao slot 1 do array, a seguir para a lista encadeada do slot 1 e adiciona adit B no final. Agora, suponha que você queira procurar o Zakir H. Você vai ao slot 26, que aponta para a lista encadeada de todos os nomes começados com Z. Então, procura pela lista até encontrar o Zakir H. Compare essa estrutura híbrida com arrays e listas encadeadas. É mais lento ou mais rápido fazer inserções e eliminações nesse caso? Você não precisa responder dando tempo de execução, Big O.
Apenas diga se a nova estrutura de dados é mais rápida ou mais lenta do que os arrays e as listas encadeadas. Eu acho que é mais rápido, né? Não sei. Eu agora fiquei confusa. Um array de lista. Eu acho que é mais lento, na verdade. Bom, vamos ver. Vamos ver. Ordenação por seleção. Vamos juntar tudo aprendido até aqui para você conhecer o seu segundo algoritmo, a ordenação por seleção. Para seguir nessa seção, você precisa ter compreendido os arrays e listas, bem como a notação Big O. Suponha que você tem um monte de músicas no seu computador. Para cada artista, você tem um contador de plays. Então, aqui o contador de plays. Então, a gente tem 156 músicas do Radiohead, 141 do Kishore Kumar e assim por diante. E a gente quer ordenar uma lista de artistas, do artista mais tocado para o menos tocado, para que possa categorizar os seus artistas favoritos. Como pode fazer isso? Uma maneira seria pegar os artistas mais tocados da lista de músicas e adicioná-lo ele numa nova lista. Então a gente pegaria o Radiohead, o Kishore Kumar e o Wilco e digamos que o Neutral Milk aqui, né? Os 4, assim. E a gente adicionaria numa outra lista. Faça isso de novo para encontrar o próximo artista mais tocado. E assim por diante. Continue fazendo isso, então você terminará com uma lista ordenada. Boa. Vamos pensar como engenheiros da computação e avaliar quanto tempo isso demoraria a ser executado. Lembre-se de que o tempo de execução, ou N, significa que você precisa passar por todos os elementos de uma lista para executar para fazer essa nova lista. Então, executar uma pesquisa simples na lista de artistas significa olhar para cada artista. Deixa eu olhar para cada um. Para encontrar o artista com o maior número de plays, você precisa verificar cada item da lista. Isso tem tempo de execução ON, como a gente acabou de ver. Então, você tem uma operação com tempo de execução ON e precisa repetir essa operação N vezes. Então, a gente teria que repetir aqui no caso 7 vezes para encontrar o mais tocado. Aí depois seria 6 vezes, depois 5 e assim por diante. Isso tem tempo de execução ou N vezes N ou N ao quadrado. Algoritmos de ordenação são muito úteis. Então agora a gente pode ordenar nomes em uma agenda telefônica, datas de viagem, e-mail do mais novo ao mais antigo. A ordenação por seleção é um algoritmo bom, mas não é muito rápido. O Quicksort é um algoritmo de ordenação mais rápido, que tem tempo de execução de apenas ON log N. E aí vai ser falado lá no capítulo 4. Então, vou ler essa partezinha, esse quadrado aqui. Verificando menos elementos a cada vez. Talvez você esteja pensando, conforme passa pelas operações, o número de elementos que precisa analisar diminui. Eventualmente, você acaba tendo de checar apenas um elemento. Então, como o tempo de execução permanece sendo ON ao quadrado? Isso é uma boa pergunta. E a resposta tem a ver com a notação Big O. Falarei mais sobre isso no capítulo 4, mas aqui o ponto principal é: você estava certo sobre não precisar verificar N elementos a cada vez. Você verifica N elementos, então N-1, depois N-2.
Na média, você verifica uma lista que tem metade vezes n elementos. O tempo de execução é o n vezes metade vezes n. Mas constantes como metade são ignorados no Big O. E aí a gente vai lá pro capítulo 4 e a gente vai entender melhor isso daqui. E aí, então, a gente vai escrever novamente ou n vezes n ou n ao quadrado. Vamos de exemplo. Nós não lhe mostramos o código para ordenar a lista de músicas, mas a seguir estão alguns códigos que farão algo bem similar. Ordenar um array do menor para o maior. Vamos escrever uma função para encontrar o menor elemento em um array. Então vamos lá. Aqui é uma função no Python, né? Ele vai buscar o menor elemento utilizando um array. Então, menor, ele aqui vai aqui na... Hoje estou indo para lembrar alguns nomes. Nessa variável, ele vai armazenar o menor valor. Nessa variável de menor índice, ele vai armazenar o índice de menor valor, que 0, 0, né? No caso aqui são iguais. E depois ele vai fazer um for, que ele vai fazendo essa interação até encontrar, de fato, o menor índice. E aí agora a gente pode usar essa função para escrever aquela ordenação por seleção. Então a gente cria um novo array vazio e faz essa interação pelo tamanho do array. E aí ele vai, pega o menor, busca o menor. Aí ele pega essa função aqui, né? Então ele faz uma... Ele encontra o menor elemento do array e adiciona um novo array. E ele adiciona, né? Ele mostra ali qual que é esse novo array. E aí ele printa a ordenação por seleção. 5, 3, 6, 2, 10. Aí eu vou voltar aqui para verificar se deu para entender esse exemplo. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Deu para entender se é boa ou não a ordenação por seleção? Deu? Boa. Eu acho que depende do tamanho, né? Eu acho que depende do tamanho, depende do tipo de busca que você quer. Mas assim, o que é basicamente a ordenação por seleção, ela é um processo bem mais demorado, de fato, porque ela vai sempre percorrer a lista para encontrar o menor elemento, aí ela vai mover esse elemento para a primeira posição, aí ela vai repetir todo o processo de novo, ignorando a parte já ordenada, e ela continua até a lista ficar organizada. Então, tipo, ele é fácil pra gente entender, pra gente implementar, mas quando é uma grande quantidade de dados, ele já não é tão eficiente. Basicamente, tipo, foi isso que eu entendi. Sim, acho que por isso que no próximo capítulo ele vai apresentar o quicksort, né? Que é uma forma de Isso, fazer isso mais rápido. exatamente. Que esse daí, quanto maior a quantidade de elemento, mais tempo esse loop vai demorar. Sim. E aí, recapitulando, né? Pra gente fechar. A memória do nosso computador é como um conjunto gigante de gavetas.
Quando queremos armazenar múltiplos elementos, utilizamos array ou uma lista. No array, todos os elementos são armazenados um ao lado do outro. Na lista, os elementos estão espalhados e um elemento armazena o endereço do próximo elemento. Os arrays, eles permitem leituras rápidas. Listas encadeadas, elas permitem rápidas inserções e eliminações. E todos os elementos de um array, eles devem ser do mesmo tipo. Ou seja, se eles forem int, de número, do tipo int, né? Tem que ser todos eles do mesmo tipo. Se ele for double, tem que ser todos eles do mesmo tipo. E assim por diante. Ou seja, se for uma string, todos os elementos têm que ser uma string. E é isso. Esse foi o capítulo 2. Ficou alguma dúvida? Não, acho que pra mim não, que essa parte já era tranquila. Boa. Bom, o que eu queria falar é, se vocês ficaram com dúvida, pergunta lá no chat, a gente conversa, a gente troca informação. Se alguém quiser ler numa próxima vez também, pode ir lá, pode avisar, ó, eu leio hoje, não tem problema, tá? Eu só tô conduzindo mais porque pra tomar frente e eu queria ler esse livro, de fato. Então, Beleza, eu posso ler no próximo, fechou. que eu tô. Fechou? Belezinha. Então é isso, meninas. Boa noite pra vocês e até semana que vem. Boa noite. Exatamente. Noite, Boa Boa obrigada, viu? noite.